Olá, professores, sejam bem-vindos a mais um Momento Formativo. Eu sou o professor Anísio Batista, sou professor de língua portuguesa, formador pelo Centro de Formação Presencial Padre José de Anchieta, o CEPAM. Este é um programa organizado pelo Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria Estadual de Educação e pelo CEPAM. Estamos aqui para dar continuidade ao projeto Trilhas Estiagem, com o tema Orientações sobre a organização do currículo repriorizador do ensino médio. Para abordar esse tema, contamos com a presença das assessoras técnicas da Coordenadoria de Ensino na Gerência de Ensino Regular do DEP, as professoras de língua portuguesa e língua inglesa, a professora Bruna Araújo e a professora Samantha. Seja bem-vinda, professora Bruna. Olá, querida equipe, CEPAM, nossos parceiros. É uma grande satisfação poder compartilhar esse momento na Secretaria de Estado de Educação, poder ainda representar o DEP, a Gerência de Ensino Regular e a Coordenação de Ensino Médio nesta ação, que é tão importante para os nossos professores neste momento, esse compartilhamento de informações, esta ação conjunta que estamos aqui fazendo e pensando sempre nos nossos resultados, na melhoria do desempenho dos nossos estudantes. Ao iniciarmos nossa apresentação, gostaríamos primeiramente de dizer que estamos em parceria com todas as coordenadorias distritais, bem como as coordenadorias regionais. Logo, quaisquer outras dúvidas que vocês tenham posteriormente, nossos professores, diretores, assessores pedagógicos e demais profissionais que queiram entrar em contato, vocês podem, via fluxo, primeiramente entrar em contato com as coordenadorias e posteriormente conosco, porque nós estamos aqui para dar todo esse suporte, vamos dar os nossos contatos ao final da apresentação, para que vocês tenham essa segurança que esse trabalho, embora remoto, que estamos fazendo conjuntamente, mas com o mesmo propósito de ter o melhor desempenho, tanto para os professores quanto para os nossos estudantes, tá certo? Então vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre o que é o ensino remoto. O ensino remoto, ele nada mais é do que uma opção, ele é uma opção para a educação, para facilitar. Você vai utilizar as ferramentas nessa mediação com os nossos estudantes. Vamos conhecer um pouquinho dessas ferramentas, tá bom? Então, ao facilitar a educação nesse momento, o ensino remoto, ele pretende fazer com que todo o nosso currículo, que foi repriorizado neste documento, que vocês também já receberam este documento nas escolas, fazer com que este documento chegue às escolas e seja aplicado da melhor forma nesse período de estiagem. Então, como eu falei anteriormente, o ensino remoto, ele vem para dar esse suporte, mas ele não, em nenhum momento, ele substitui a metodologia de cada professor, a didática de cada professor, a identidade de cada professor. Então, é um suporte, é um instrumento que os professores, o corpo pedagógico e os diretores das escolas irão utilizar para facilitar o aprendizado dos nossos estudantes no período de estiagem, mas isso em nenhum momento tira a identidade do professor. Nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre como os nossos professores vão poder utilizar essas ferramentas, certo? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a aula remota. A aula remota, ela inclui as interações, e essas interações, elas precisam acontecer nos mesmos horários das aulas, se possível, certo? Então, a sua disciplina, professor de ciências, né, no ensino fundamental, professor de biologia no ensino médio, elas precisam acontecer no mesmo horário que você tem as suas aulas normalmente, certo? Você vai procurar, professor, manter essa rotina de sala de aula em um ambiente virtual sempre que possível. Claro que nós sabemos que há alguns lugares que nós vamos ter uma dificuldade um pouco maior, dependendo da situação que nós nos encontrarmos, porém, tentar manter o mais aproximado possível dessa rotina para os nossos estudantes,
bem como para você, professor. Porque ao colocar essa rotina nos mesmos horários, utilizando os mesmos horários que você já está acostumado a trabalhar com seus estudantes nas escolas, você vai manter esse hábito saudável do estudante acordar naquele mesmo horário, fazer suas atividades, ter as outras atividades das outras disciplinas, bem como o acompanhamento pedagógico, que estará dando esse suporte para que o professor tenha esse apoio. Então, você vai ter o planejamento, você vai ter o apoio pedagógico da escola e em nenhum momento o professor deve pensar que ele está sozinho na estação, certo? Então, quaisquer dúvidas que você tem em relação à aula remota, por favor, entre em contato primeiramente com o corpo pedagógico da sua escola. Na persistência dessas dúvidas, estamos à disposição por meio das coordenadorias para poder dar esse suporte em relação ao que pode ser feito nas aulas remotas e se houver ainda alguma dúvida sobre como fazer essa aplicação. Vamos conversar um pouquinho mais sobre como você pode fazer o seu trabalho por meio da aula remota, professor? Então, vem aqui comigo. A aula remota. Bem, nós temos diversas ferramentas que podem ser utilizadas. Vamos conversar aqui um pouco sobre algumas delas. Uma delas é a gravação de áudio. Você pode pedir para o seu aluno gravar um áudio com alguma apresentação, com alguma opinião. Gravação de vídeos, nós só ressaltamos que nas gravações, tanto de áudio quanto de vídeos, que vocês tenham um acordo pedagógico com o apoio da escola e com os responsáveis desses estudantes, quando menores de idade, né? E quando eles maior de idade, você também deve deixar claro que esse produto, esse material, gravação de áudio, gravação de vídeos, eles têm um caráter pedagógico. Então, que em nenhum momento isso seja utilizado para outro fim, certo? O professor também poderá utilizar fotografias, pedir para esse aluno tirar fotografias do seu ambiente, fazer uma descrição. Professor, você pode ainda pedir para o seu aluno tirar foto do caderno dele, fazer uma atividade, tirar foto do caderno, adaptação de lista de exercícios, de imagens e utilizar ainda as ferramentas tecnológicas. Quais são essas ferramentas, professor, que você pode utilizar? Na medida do possível, você pode adaptar o uso dessas ferramentas, mas nós temos um dos nossos apoios aqui na Secretaria, são os vídeos do Aula em Casa, que a nossa coordenadoria, as nossas coordenadorias e os nossos professores podem pesquisar sobre o assunto específico que ele está trabalhando, sobre aquele objeto de conhecimento, como esse vídeo pode colaborar na interação com esse aluno via aula remota, bem como também trabalhar com o Google Classroom, com apoio pedagógico, salas também no Zoom e ainda os aplicativos de mensagens instantâneas, que o mais utilizado atualmente é o WhatsApp. Você ainda pode, com o apoio da escola, ter outras opções. De repente você pensa, poxa, professora, mas nós estamos com problema de conectividade no nosso município. Como que nós vamos fazer agora? Você pode tirar algumas cópias na escola ou na coordenadoria, enviar isso para o e-mail da escola, e a escola será a base para aquela família, para aquele estudante, para a comunidade escolar, onde o aluno vai buscar, juntamente com o seu responsável, as atividades, ou alguém da coordenadoria pode colaborar para facilitar esse acesso às cópias, para que esse aluno possa ter as atividades daquela semana. Então, o nosso objetivo hoje, além de falar sobre o repriorizador curricular, é pensar em estratégias para que esse aluno não seja excluído nesse período e para que o professor possa ter o seu trabalho mais bem elaborado, embora a nossa realidade da estiagem. Certo, professor? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre como foi elaborado, a partir de que momento nós pensamos em fazer esse repriorizador para o desempenho dos nossos professores na secretaria. A realidade da estiagem na Amazônia é o que estamos vivendo agora e nós vivemos numa realidade onde já podemos trabalhar de forma remota.
Nós sabemos das dificuldades que todos estão enfrentando, todos os que estão passando por este período delicado, mas afirmamos novamente que todos os professores, pedagogos, você, diretor, você, assessor pedagógico das coordenadorias distritais e regionais, vocês podem contar com o nosso apoio para a pesquisa de material, para alguma formação específica que vocês estejam precisando, para informações sobre como aplicar a aula remota, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa realidade, a partir de que momento nós pensamos em fazer esta ação conjunta do currículo repriorizado, tá? Em 5 de julho, o governo do estado publicou um decreto que já falava sobre a situação de emergência, certo? Principalmente nos municípios localizados nas calhas do Juruá, Purus e Alto Solimões, que provavelmente sejam os mais afetados pela estiagem. No entanto, a nossa conversa hoje é com todo o estado do Amazonas. Se em algum momento você achar no seu município que você está precisando desse apoio, que você também precisa desse suporte técnico, esse suporte pedagógico, independentemente do seu município estar incluído no decreto, contem com o nosso apoio, vocês terão o nosso suporte ao entrar em contato conosco. Bem, a partir de julho, quando nós pensamos na realidade, esse cenário que estamos vivendo agora, né, nós planejamos como poderíamos ajudar os professores. Assim como vocês sabem, nós temos os nossos documentos oficiais, que a gente vai conversar daqui a pouco. Esse é o nosso repriorizador curricular do ensino médio para os desastres climáticos. Originalmente, desastres climáticos, o tema. Porém, estamos adaptando para a realidade que temos hoje, que é a estiagem, certo? Então, vocês podem clicar, vocês podem reconhecer aí no celular de vocês esse QR Code que nós temos aí. Vocês terão acesso, assim também como foi enviado para todas as escolas via coordenadoria. Então, se em algum momento você não você perceber que você não tem acesso, que de repente o arquivo foi corrompido, houve algum problema no meio do caminho, fale conosco, entre em contato, querido professor, querido diretor, que nós enviaremos novamente, certo? Então, essa proposta de repriorização curricular, ela foi elaborada pelos nossos especialistas com base nos documentos oficiais, que nós vamos conhecer um pouco agora, tá? Componente curricular, nós vamos também ter a área de eixo, os objetos de conhecimento e as habilidades. Esse documento foi elaborado pela Coordenação de Ensino Médio. Então, quaisquer dúvidas, quaisquer contribuições, estamos aqui para receber todas as sugestões de vocês, certo? Conversando um pouquinho mais sobre como isso foi elaborado, como nós comentamos agora há pouco, nós tivemos acesso, estudamos muitos documentos oficiais para que vocês pudessem ter uma clareza maior ao entrar em contato com essas informações. E se por acaso você tiver acesso e mesmo assim não tiver entendido, não tiver concatenado as ideias em relação ao objeto de conhecimento, aos eixos, entre em contato com a sua coordenadoria, que nós podemos dar esse suporte um pouco mais personalizado, certo? Então, o documento oficial, a base comum curricular, e o outro documento oficial que nós tivemos, o acesso, nós estudamos para elaborar esse currículo repriorizado, foi a nossa proposta curricular e pedagógica do ensino médio. Bem, como vocês sabem, a Base Nacional Comum Curricular, a partir de 2018 no Brasil, foi a que teve o destaque para que nós pudéssemos elaborar a nossa proposta estadual. Essa proposta que está em vigência, proposta curricular e pedagógica do ensino médio, vocês podem encontrar no site Saber Mais, que é o nosso suporte na secretaria. E a partir dos objetos de conhecimento, das áreas de conhecimento, dos eixos, os componentes curriculares,
presentes na nossa proposta curricular e pedagógica, que foi elaborada com base no referencial e também na Base Nacional Comum Curricular, nós pudemos elaborar o nosso currículo repriorizado. Logo, se em algum momento você tiver alguma dúvida, você pode buscar diretamente nos documentos oficiais para sanar as suas dúvidas ou entrar em contato conosco, tá? Esse currículo ele foi organizado por série, então quando você abrir o documento, você vai se deparar lá com primeira série atualizada, segunda série atualizada, terceira série atualizada. Então, todo esse material, todos os itens que estão inseridos no currículo, eles foram elaborados a partir do estudo dos documentos oficiais. Logo, ele foi pensado ainda com atividades e sugestões metodológicas, que a gente vai conversar daqui a pouco, adaptadas para o período de estiagem. O período que nós iremos utilizar, elaboramos esse currículo repriorizado com base nas aulas do terceiro bimestre e quarto bimestre. Então, nós olhamos lá o que tinha de conteúdo na proposta curricular e pedagógica para esses períodos, terceiro e quarto bimestres, e a partir daí nós fomos fiéis ao que estava na proposta e apenas selecionamos todos os conteúdos, todos os objetos de conhecimento que poderiam colaborar neste momento. Lembrando que os nossos especialistas, eles são das áreas específicas solicitadas para cada componente, ou seja, você, professor de linguagem, pode ter certeza que quem elaborou foi um professor que entende a sua realidade, assim como os professores das demais áreas, certo? Continuando um pouquinho nossa conversa, só lembrando a você, professor, caso você também, professor, tenha alguma dificuldade de conectividade, de acesso a dispositivos, por favor, entre em contato com a sua coordenadoria e com certeza nós vamos ter o maior prazer de poder ajudá-los, certo? Então, antes de bater aquele desespero, né? Poxa, como que eu vou conseguir fazer essa atividade com os meus estudantes? Será que eu vou ter um bom desempenho? Será que eu estou tendo esse apoio da escola? Converse com o pedagogo da sua escola, com o seu diretor, porque todos nós temos o mesmo propósito aqui. Assim como vocês, nós também queremos que tanto os nossos professores quanto os nossos estudantes tenham um impacto mínimo ao longo da estiagem, certo? Então, fiquem tranquilos que nós estamos aqui para dar esse suporte para vocês. Sobre a questão do currículo repriorizado na formação geral básica. Falando um pouquinho da área de linguagens e suas tecnologias, com os componentes língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Você, professor da área de linguagens, falando um pouquinho sobre as sugestões metodológicas, você pode trabalhar em conjunto com esses professores dos outros componentes, ou ainda trabalhar com o seu planejamento específico para o seu componente. O ideal seria que, na medida do possível, os professores de cada área tentassem trabalhar de forma interdisciplinar, para que aquela atividade seja repassada ao aluno e, de repente, os outros professores pudessem também aproveitar este momento. Claro que vamos adaptar a realidade de cada município, de cada escola. Então, de repente, você diz para mim assim, professor, isso não é possível fazer agora no meu município, estou com uma certa dificuldade. Então, você vai conversar com a direção da escola, vai mostrar o seu planejamento e vai tentar adaptar. Você tentou uma atividade que não vai conseguir fazer no período da estiagem, você tinha planejado, reavalie, revisite o seu planejamento com o apoio do pedagogo ou pedagoga da sua escola, certo? Falando um pouquinho da área de matemática e suas tecnologias, nós também pensamos nas atividades de matemática. O nosso currículo repriorizado tem todas as atividades voltadas para o período da estiagem.
Você, professor de matemática, que de repente deseja trabalhar com outra área do conhecimento e fazer uma atividade que os professores possam aproveitar esse momento, tanto você da área de matemática quanto professores de outras áreas, que possam trabalhar em conjunto, em parceria com o seu componente. Pense numa atividade bem interessante, bem bacana para você fazer com seus alunos. De repente vocês encontram uma solução em conjunto que o professor não se sinta isolado. Nós sabemos que trabalhar isoladamente nesse momento não é uma boa opção. Mas de repente você fala, professora, mas é a minha única opção, eu não tenho como fazer com outras áreas, tudo bem, mas trabalhe sempre sabendo que você tem o apoio pedagógico da escola. Então, nunca deixe de entrar em contato, assim como nunca deixe de revisitar o seu planejamento, de repente adaptar alguma atividade. Certo, professores? Então, passo agora a palavra para o nosso querido professor Anísio, que vai continuar a apresentação com vocês. Obrigado, professora Bruna, incrível participação. Para dar continuidade nesse momento formativo, nós vamos ouvir a professora Samantha. Obrigada, professor Anísio. Vamos dar continuidade aos componentes curriculares, que nós temos as ciências humanas e sociais aplicadas, e que nelas estão a geografia, a história, a sociologia e a filosofia. Então, é um componente que o professor pode trabalhar as questões políticas, as questões sociais, educacionais principalmente, as questões econômicas e ambientais. Então, a formação, nesse componente, o professor pode trabalhar o protagonismo do aluno, tornar o aluno mais um sujeito participativo, um sujeito mais autônomo. E é um grande desafio, né, desse período de estiagem, de como o professor ele vai abordar, ele vai aplicar. Então, ele também pode trabalhar em forma conjunta, em forma interdisciplinar com o próprio componente, com outros componentes. Então, nesse caso, o aluno ele se torna responsável, né? O professor tem esse grande desafio de tornar o aluno responsável pelo seu amadurecimento de ideias, de resoluções de problemas, ok? Então, nós temos agora as ciências da natureza e suas tecnologias, que são compostas pela biologia, pela física e pela química. Então, o professor trabalha o estudo da natureza, trabalha os seus fenômenos e, principalmente, tem o apoio das tecnologias. Então, quando nós falamos em tecnologias, além dos recursos tecnológicos, ele também vai poder trabalhar as metodologias. Essas metodologias, elas podem ser aplicadas presencialmente, né? Podem ser aplicadas à distância, que é o nosso foco. Então, como a professora Bruna citou anteriormente, o professor ele tem várias técnicas, vários métodos que ele pode aplicar, desde o WhatsApp, videochamada ou então áudio. O aluno pode mandar mensagens, pode ter essa interação com o professor. Então, nesse componente, o professor ele vai permitir que o aluno use a investigação do conhecimento científico. E para que o aluno ele vá atrás, ele solucione problemas em seus aspectos regionais e globais, né, para um aprendizado mais significativo, de acordo com a BNCC. Vamos dar continuidade ao documento repriorizador. Nós temos aí os eixos temáticos, que são as unidades temáticas, que é uma unidade mais ampla. Vocês podem ver aí na tela, nós temos o componente curricular de educação física, e esse documento ele foi elaborado pela coordenação do ensino médio, com o intuito de facilitar, de orientar o professor em aplicar essas metodologias. Então, o planejamento estratégico que vai orientar os docentes a aplicar de forma mais significativa aos seus estudantes nesse período de estiagem.
Em seguida, nós temos os nossos objetos de conhecimento, que são os assuntos, que são os conteúdos, que são os conceitos, os processos que serão abordados ao longo desse componente curricular, que isso também é importante para o desenvolvimento das habilidades dos alunos e, principalmente, esses objetos de conhecimento, eles vão deixar de ser um objeto de conhecimento central e passa a ser um meio para que as habilidades dos alunos sejam desenvolvidas. Dando continuidade ao documento repriorizador, nós temos as habilidades. As habilidades nada mais, ela faz a seguinte pergunta, né? O que o aluno é capaz de desenvolver a partir dos conteúdos aprendidos? Então, o aluno, o professor, ele pode fazer com que o aluno identifique problemas, descreva como esses problemas, né, estão ocorrendo, planeje soluções e principalmente aplique, né, aplique formas de solucionar esses seguintes problemas. Então, é importante a habilidade nesse currículo repriorizador para a formação integral dos alunos. Então, principalmente na sala de aula ou também à distância, isso faz com que tenha mais dinâmica e aproxime mais o professor e o aluno. Nós temos aí algumas sugestões metodológicas no currículo, que é as orientações aos professores executarem as aulas mais eficazes. Então, nessas sugestões metodológicas, o professor ele vai ter a estruturação de ensino, que é a organização dos conteúdos, facilitando a compreensão dos alunos. Ele também vai ter a diversificação de abordagens, a utilização de diferentes métodos e recursos com atividades diferenciadas, né? Como foi dito, o WhatsApp, videochamada, gravação. O professor também pode deixar o material na escola, né? Se o aluno tiver essa oportunidade, essa condição, né, de pegar esse material, tudo isso é válido. E vai ter aí também isso. Ele tem o engajamento dos alunos, né, que é a partir das metodologias variadas, tornando as aulas mais dinâmicas. Muito bem, professora Samantha. A senhora tem alguma sugestão para que esses professores que estão no contexto da estiagem possam trabalhar diretamente com esses estudantes? Sim, professor. Nós enfatizamos principalmente os nossos professores a trabalhar de forma interdisciplinar, não só com o próprio componente, mas com outros componentes, né? Então, por exemplo, nós temos um professor de arte, pode pedir para o seu aluno escolher um cenário, né, um ponto turístico, e aí entra a questão do contexto histórico, trabalhando a história, qual é a história, de onde vem essa figura, a partir de geografia, né, os seus relevos, suas vegetações, se for o caso, e principalmente a de língua portuguesa, pedir para o aluno redigir uma redação, ou então fazer frases sobre a tal figura. Então, é importante que o professor ele use também as outras disciplinas, né, para ajudar nessa questão do ensino-aprendizagem. Mais uma vez, enfatizando também os meios tecnológicos, se necessário, né, para que o aluno ele possa ter esse aprendizado de maneira eficaz nesse período. Professora Bruna, alguma contribuição a mais? Como nós podemos avaliar essa atividade que o estudante vai ter durante esse momento de estiagem? Sim, professor Anísio. Gostaria de falar, principalmente com aqueles professores que de repente têm alguma dúvida, como que eu vou avaliar esse aluno? Então, ele faz essa reflexão, que é uma reflexão muito importante, porque quando estamos em sala de aula, nós temos muito mais ferramentas para fazer essa avaliação.
Porém, no cenário que nos encontramos agora, do período de estiagem, nós somos convidados a revisitar a questão da avaliação. E uma palavra que eu posso dar para este professor neste momento, principalmente para a nossa reflexão inicial, é a flexibilização, querido professor, tanto para você, quanto para o nosso estudante e para a escola como um todo. Precisamos ser flexíveis nesse momento, repensar, revisitar os nossos processos avaliativos e levar em consideração ainda as questões socioemocionais que envolvem a atmosfera desse aluno nesse momento. Logo, o processo avaliativo da estiagem, desse período, ele precisa estar dialogando diretamente com as sugestões metodológicas. Então, aquela atividade que eu fiz em parceria com outro professor, de repente ela pode servir como uma avaliação para o meu componente, para a minha área de conhecimento, bem como para as outras áreas que forem envolvidas naquela sugestão metodológica, naquela atividade que você fez com os seus estudantes. Então, professor, pensando nessa flexibilização, procure pensar alternativas que dialoguem com as sugestões metodológicas, que façam esse processo um pouco mais leve, tanto para o professor quanto para o aluno, e ainda atenda o currículo repriorizado. Isso, ao primeiro momento, parece ser um desafio muito grande, e o professor pode, de repente, ter algumas dúvidas, mas nós ressaltamos que é por isso que nós estamos aqui hoje, para dar esse suporte, para dizer para você que o nosso objetivo, assim como o seu, querido professor, é fazer com que esse período seja, para os nossos estudantes e para todo o corpo escolar, seja enfrentado da forma mais leve possível e sempre levando em conta que, assim como o nosso estudante precisa dessa flexibilização, o professor também precisa. De repente você pensou numa atividade, numa avaliação que você ainda está com dúvida de quais são os pontos que você vai avaliar, então entre em contato com o seu corpo pedagógico para que essas dúvidas possam ser sanadas, para que possamos pesquisar a melhor forma de te ajudar e, dessa maneira, que os nossos estudantes possam ter acesso a um direito que é deles, o direito de ser avaliados, né? Aí, de repente, o aluno diz, poxa, professor, mas eu posso entregar por foto, eu posso gravar um áudio, então, nesse momento, o professor precisa estar preparado para as diferentes opções que esse aluno também pode dar, dentro da realidade dele, dentro do contexto que ele está vivendo. Às vezes ele precisa de mais tempo para terminar aquela atividade, já que ele não tem, aquele professor na aula remota, ele não tem o tempo todo, um problema de conectividade. Por isso, a nossa palavra de hoje é flexibilização e ainda pensar, considerar as questões socioemocionais dos nossos estudantes. Vamos dar uma olhadinha na ficha técnica, queridos professores, dos nossos especialistas, tá? Então, primeiramente, nós temos aí os especialistas, né, que elaboraram todo o currículo repriorizado, toda a nossa equipe que está à disposição desta secretaria para tirar suas dúvidas, para dar apoio a todas as coordenadorias, e bem como a nossa ficha técnica, representando aqui a nossa diretora, professora Janibete Martins Nunes da Silva, diretora do DEP, a nossa gerente de ensino regular, professora Keila Adriana Ramos Douzanes Albuquerque, e o professor Maurício Oliveira da Silva, que é o nosso coordenador de ensino médio. Então, vocês têm toda a nossa equipe à disposição, os técnicos, os especialistas responsáveis pela elaboração, assim como também os técnicos responsáveis por esta ação no CEPAM, para dar esse apoio. E gostaríamos de agradecer por todo o trabalho que vocês já estão realizando neste período de estiagem e toda essa flexibilização que eu tenho certeza que já está acontecendo. Este é o nosso contato da Coordenação de Ensino Médio, sem.ger@educacau.am.gov.br. Querido professor Anísio, passo agora a palavra para você, para as nossas considerações finais.
Obrigado, professora Bruna, obrigado, professora Samantha, pela brilhante participação de vocês. Vocês trouxeram informações importantíssimas para nós no estado do Amazonas nesse momento de estiagem. É muito importante nós salientarmos aqui também que esse programa não é um programa que está acontecendo isolado. Ele está acontecendo simultaneamente em outras etapas e modalidades de ensino. Quero agradecer aqui nesse momento ao governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Educação, através também do CEPAM, que é o Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta. Quero agradecer aqui a secretária pedagógica Georgette Borges, a diretora do DEP, professora Janibete Martins, a professora Regina Ortiz, diretora do CEPAM, e todas as gerências e coordenações envolvidas. Vocês vão receber aí, caros professores, agora na tela, o nosso contato. Para qualquer eventual dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, que nós retornaremos. Até a próxima, queridos professores. Muito obrigado.